Queria... Ah, não, achei que desabilitem ficar conversando. o áudio, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, desabilitem e no momento que vocês quiserem fazer algum tipo de intervenção, vocês façam, tá? Daí vocês desabilitam, habilitam o áudio para intervir na aula a qualquer momento, tá ok? Vocês não querem aparecer por quê? O melhor do Zoom é que a gente pode se ver 8 horas da manhã, ninguém quer mostrar a cara, é isso? Todo mundo está ouvindo perfeitamente? Eu não sei onde eu respondo. Onde você responde, tem um nomezinho chamado chat. Clica nele. Deu certo? Então vamos iniciar, pessoal? Mari, você está com o áudio habilitado. Desabilita ele, aí no momento que você quiser fazer algum tipo de intervenção, você habilita, tá? Senão fica às vezes dando interferência, tá bem? Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom, hoje nós iniciamos aí a segunda aula referente ao nosso segundo bimestre, né? Nós falamos na aula passada sobre os poderes da administração pública. Hoje nós vamos dar continuidade. Se eu não me engano, ficaram faltando aí dois poderes, né? Ficaram faltando o poder regulamentar e o poder de polícia. Então, nós vamos mencionar um pouquinho sobre eles. E nós vamos fazer também a devolutiva da prova, tá bem? Então, nós vamos fazer a devolutiva da prova para que vocês possam sanar algumas dúvidas que ficaram referente ao primeiro bimestre. Vocês viram que já saíram as notas? Acompanharam? Foram bem no primeiro bimestre? Sim? Que ótimo, então, pessoal. Então, vamos fazer a devolutiva da prova primeiro, até porque o pessoal está entrando ainda, né, se acostumando com esse novo horário. Nós estávamos num horário um pouquinho mais tarde, então hoje a gente retorna ao nosso horário normal, comum. Então, até o pessoal se habilitar. Onde você desabilita, você clica no mute ali, ó. No mutezinho do ladinho esquerdo. Deu certo? Deu certo, Mari? Tá? Então, vamos lá. Bom, a qualquer momento, façam as intervenções. Aqueles que quiserem ficar com o vídeo serão muito bem-vindos, né? Para eu ver vocês. Faz tempo que a gente não se vê, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer a devolutiva da prova primeiro? E qualquer dúvida, vocês dão um alô aqui. Tá certo? Bom, nós fizemos nossa prova, nossa avaliação, então, que continha mais especificamente a nossa avaliação do primeiro bimestre, foi referente aos princípios da administração pública, os constitucionais e um pouquinho de licitação. Então, caiu exercícios referentes à modalidade de concorrência, né? Então, tinham algumas questões ali. Uma das questões dizia o seguinte: de acordo com o princípio da legalidade, encampado no artigo 37 caput da Constituição Federal, é correto afirmar que. Então, o exercício entrava no mérito da questão do princípio da legalidade especificamente. E nós deveríamos assinalar a alternativa correta. Então, dizia assim: a administração pode fazer o que a lei não autoriza,
prevalecendo a autonomia da vontade daquela, ou seja, permanecer a autonomia de vontade da administração pública. Ela pode fazer aquilo que a lei não autoriza? É isso que dispõe o princípio da legalidade? Adriano, Ju, Gabi, falem comigo, João Vitor. Não, né? Pelo princípio da legalidade, nós sabemos que ela não deve e não pode fazer o que a lei não preconiza, não autoriza, né? Então, a letra A já estaria incorreta. A administração pública deve fazer o que a lei autoriza? Aparentemente, me parece que é a alternativa correta. Vamos ler as próximas. No âmbito da administração pública, interesse público e interesse privado são equivalentes. Nós vimos que não, né? Interesse público dispõe a toda a finalidade, escopo, objetivo da coletividade, né? Enquanto o interesse privado dispõe às finalidades, aos anseios individuais. Então, não são equivalentes. No âmbito da administração pública, os fins justificam os meios. Eu posso me utilizar de qualquer meio só porque eu atingi um interesse público? Não, né? Nós temos que estar de acordo com o que a legislação nos autoriza. Então, os fins não justificam os meios, né? A administração pública, no âmbito de suas atividades, pode atender interesses privados em detrimento dos interesses da coletividade? Nós vimos que o objetivo maior, e até mesmo nós estamos vendo, né, isso no âmbito dos poderes da administração pública, de que o poder nada mais é, todos aqueles poderes que nós estamos tratando, do que o... Tá caindo toda hora, João Vitor? Os poderes nada mais são do que instrumentos utilizados para se alcançar a finalidade pública, né? O interesse público. Então, é isso que dispõe, um dos objetivos. Então, não é isso que dispõe o princípio da legalidade, né? Então, o princípio da legalidade, nesse exercício, a alternativa correta é a alternativa B. A administração pública deve fazer o que a lei autoriza. Tá ok? Próxima questão. Alguma dúvida sobre o princípio da legalidade? Voltando lá, já que nós estamos fazendo a devolutiva da prova. Nenhuma dúvida? Então, vamos dar aí continuidade, pessoal. Vamos lá. O DEMAI de Lima Duarte adquiriu recursos suficientes para reformar todas as suas instalações, tanto da sede quanto externas, além de construir uma garagem. Para obras e serviços de engenharia, abriu-se licitação no valor estimado de R$ 3.500.000. A modalidade de licitação adequada é: qual a modalidade de licitação para obras e serviços de engenharia que ultrapassa 3.300.000, que nós vimos, via de regra? Lembrem-se quando nós falamos aí das modalidades de licitação? Acima de 3.300.000 para obras e serviços de engenharia, observando tão somente o valor, qual a modalidade? Tomada, concorrência, pregão, leilão ou convite? Concorrência, né? Então, a alternativa correta, letra A, concorrência, exatamente porque era uma questão genérica, onde se observava tão somente o elemento de valor, né? Essa é a regra, observância ao elemento de valor. Vamos lá, alternativa 3, então. Questão 3. Considere os princípios administrativos expressos na Constituição Federal. Então, nós vamos ter que analisar tão somente aqueles que estão expressos na Constituição Federal. O núcleo do princípio Y é a procura de produtividade e economicidade.
E, o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional, prestando-se assim um atendimento de excelência para os administrados. Neste contexto, é certo dizer que Y representa o princípio da... Pessoal, qual é o princípio que objetiva, que veio, né, o princípio constitucional expresso, que veio para desburocratizar a administração pública, tirar essa figura da desburocratização, atendendo à economicidade e à produtividade, que visa atender ali a administração pública da melhor forma possível, né? De maneira mais célere com as finalidades, com menor custo. Qual é esse princípio? É o princípio da legitimidade, mobilidade, moralidade, publicidade ou eficiência? Princípio da eficiência. Da moralidade não é, porque a moralidade não procura a produtividade. A moralidade não procura a economicidade, né? Nós sabemos que a moralidade é um princípio expresso, porém não se dispõe, não vai de encontro ao conceito informado aqui na questão, né? Mobilidade está relacionada ao direito urbanístico, né? Então, não está nem na Constituição e não se trata propriamente dito de um princípio da administração pública. Legitimidade não se dispõe, está lá no novo Código de Processo Civil, nós temos também a questão da legitimidade trazida na Constituição, mas não é nenhum daqueles que vêm expressos lá no artigo 37. E publicidade, exatamente porque, muito embora seja um princípio que esteja relacionado a um daqueles trazidos no artigo 37, não dispõe aí ao conceito mencionado no exercício, tá ok? Continuando, então a alternativa correta é eficiência, letra E, né? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então vamos lá. Os princípios administrativos são mandamentos gerais aplicados a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida, orientando os vários atos administrativos em todas as suas esferas, organizando e conduzindo processos, contratos e atos normativos, estando previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da... Aqui, mais especificamente, são aqueles princípios trazidos e mencionados no artigo 37, mais uma vez. Legalidade, pessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência. Bom, sigilo, nós já vimos que entra em contraponto ao que dispõe o princípio da publicidade, então essa alternativa já estaria incorreta, né? E pessoalidade exatamente porque é o contrário de impessoalidade. Então, a alternativa A incorreta. Impessoalidade, moralidade, sigilo não, né? Pessoalidade, sigilo, publicidade e eficiência, pessoalidade e sigilo estão errados. Legalidade, pessoalidade, errado. Legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, correto, né? O LIMP compõe o LIMP do artigo 37. Está bem? Questão 5. Vamos para a questão 5. A questão 5 pedia um pouquinho mais, exigia um pouquinho mais, porque vocês teriam que pensar a respeito do prazo mínimo lá de intervalo, né? Entre o edital e a abertura dos envelopes. O município de Fique em Casa publicou um edital de concorrência. Então, a modalidade que nós identificamos aqui nessa questão é a modalidade de concorrência. Então, modalidade concorrência. Vamos analisar a questão para que vocês consigam identificar todos os atributos, todos os requisitos do processo licitatório. No dia 10/3. Então, no dia 10/3 de 2020 foi publicado o edital.
que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas e avenidas da municipalidade. O objeto, então, são obras e serviços de engenharia. Pavimentação asfáltica é o asfalto, né? Fazer o asfalto. Execução do asfalto. Então, obras e serviços de engenharia. E tipo de licitação, menor preço. Então, a modalidade é concorrência, cujo objeto é obras e serviços de engenharia, que tem como tipo de licitação o menor preço, certo? No dia 10/4, ocorreu a abertura dos envelopes. Então, publicou no dia 10/3 e no dia 10/4 teve a abertura dos envelopes, que teve como vencedora a empresa XYZ Engenharia. Ocorre que a empresa YAY Engenharia apresentou um recurso sob o fundamento de que a modalidade estava incorreta e que não fora respeitado o intervalo mínimo entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes. Bom, então, o fundamento do recurso foi a questão do prazo, né, de intervalo mínimo aí não ter sido respeitado. Primeiro ponto, vamos lá. Qual é o prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes quando se trata da modalidade de concorrência tipo menor preço? Conversem comigo. Não mandem não, falem no áudio. Fica mais dinâmico, eu não me sinto tão sozinha. Quantos dias no mínimo são, pessoal? São 30 dias? 30 dias corridos? Ou 30 dias úteis? 30 dias corridos, né? Se fosse técnica, ou técnica e preço, 45 dias? 45 dias, né? Como nós vemos aqui que o tipo de licitação é menor preço, então são 30 dias corridos. O recurso fora julgado procedente, pois a modalidade escolhida não possui fundamento jurídico, devendo, neste caso, ser adotada a modalidade leilão. Bom, muito embora a questão não traga o valor, nós sabemos que para obras e serviços de engenharia, no caso, pavimentação asfáltica, é plenamente possível se realizar pela concorrência. Leilão seria a última modalidade, né? Não cabe aqui nesse objeto leilão. O recurso fora julgado procedente, pois o intervalo mínimo não fora respeitado, haja vista que o lapso temporal mínimo obrigatório é de 45 dias. Pelo tipo da licitação ser menor preço, não é 45 dias, né, mas sim 30 dias. Então, errada também essa alternativa. O recurso fora julgado procedente, pois o intervalo não fora respeitado, haja vista que o lapso temporal é de 30 dias e, nesse caso, transcorreu os 31. Bom, não, porque nós sabemos que é um prazo de intervalo mínimo. A administração pública ela pode se utilizar de um prazo superior ao mínimo estabelecido pela lei, né? Então, errada. O recurso fora julgado improcedente, pois não é cabível qualquer impugnação e recurso no processo licitatório. Errada também porque é possível, plenamente possível, legal e constitucional a impugnação e a apresentação de recursos. É plenamente possível e deve ter preconizado, o edital deve trazer essa possibilidade também. Letra E, o recurso fora julgado improcedente, pois o intervalo mínimo fora respeitado, haja vista que o lapso temporal mínimo obrigatório é de 30 dias. Exatamente essa é a alternativa correta. Por que foi julgado improcedente o recurso apresentado pela empresa? Porque o prazo de intervalo mínimo foi observado 30 dias corridos, passou-se 31 dias, mas é um prazo mínimo, né? Não é um prazo que deve ser observado na íntegra, 30 dias tão somente. Né? É um mínimo, é um mínimo. Nada impede que a administração pública se utilize de um prazo superior, tá ok? É o mínimo preconizado. Tranquilo? Vamos lá para a questão 6, então.
Questão 6. A administração pública impõe ao agente público responsável pelo ato administrativo a exigência de um comportamento ético e jurídico. Não basta apenas a previsão legal que o permita o agir, sendo necessário que, além da legalidade, o ato administrativo possua as duas características descritas. Então, além de ter uma observância ao que preconiza o ordenamento jurídico, o agente público ele deve se ater à questão ética, à questão de probidade, à questão de lealdade, de honestidade, né? A esses preceitos ele também deve se atentar. Então, esse conceito que é trazido nessa questão, ele atribui a qual princípio? Está relacionado ao qual princípio? Legalidade? Não. Né? Legalidade é o que está disposto no ordenamento jurídico. E aqui exige exatamente a junção de dois conceitos, de dois comportamentos, ético e jurídico. Então, não é legalidade. Eficiência. A eficiência, ela traz a questão da produtividade, da economicidade, de atingir as finalidades da melhor maneira possível, de maneira célere, né? Rápida. Né? Então, tira a figura da desburocratização. Então, não é trazido com esse conceito que está disposto aí no exercício. Moralidade. A moralidade, ela exige esse comportamento de probidade, de ética, pautada na ética, na lealdade, na honestidade. Posso, devo, quero, é um comportamento ético, né? Dentro da moralidade. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Razoabilidade também é um dos princípios, porém, não está relacionado ao conceito, tá? Rodrigo, pode falar pelo chat, como pode habilitar também o áudio. Eu só peço para deixar desligado no momento que eu estiver falando, porém, pode, Ju, sim, pode falar pelo áudio sim, tá? Eu até prefiro que vocês conversem pelo áudio comigo, tá? Porque daí a gente fica uma aula muito mais dinâmica, né? Um diálogo. Então, a alternativa correta na 6 era a alternativa C, tá bom? Moralidade. 7ª questão, vamos lá. Segundo Eli Lopes Meireles, o princípio da impessoalidade pode ser considerado como sinônimo do princípio da finalidade, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. Ainda, como o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Já segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a impessoalidade se confunde com o conceito do princípio pelo qual fica vedada a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a administração, visando unicamente satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob forma de desvio de finalidade, configurando, senão, o próprio princípio da... Então, aqui nós teríamos que assinalar a alternativa correta, que poderia preencher as duas colunas. Então, a alternativa correta aqui era o princípio da isonomia, exatamente porque dispõe um tratamento igualitário, sem favoritismo, sem perseguição, né? E muitas vezes acaba se confundindo com o princípio da impessoalidade, porque deve se pautar em elementos objetivos e não subjetivos. Tá ok? Isso, Odri, nós estamos corrigindo a prova, tá? Fazendo a devolutiva da prova. Então, a alternativa correta nessa questão era a alternativa E, isonomia, que é a mesma coisa
traz um conceito equivalente ao princípio da igualdade. Tá ok? Questão 8. Vamos lá? Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Caso vocês sintam a necessidade da gente voltar para relembrar algum conteúdo do primeiro bimestre, esse é o momento para a gente fazer. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. A questão 8. Antes, deixa eu só fazer um adendo. Vocês viram o julgado do STF? Eu até postei no meu Insta, para quem me segue, né? Que o STF julgou constitucional aí a doação de sangue por parte do homossexual. Vocês acompanharam esse julgado que estava parado? Havia uma discussão sobre a inconstitucionalidade das vedações, né, por parte do Ministério da Saúde, com resoluções ali que não aceitava, né, não permitia que pessoas com orientação afetiva sexual homossexual fizessem a doação de sangue. Não poderia ser doador. Pode pesquisar no site do STF. É um absurdo. E até na minha obra, que eu menciono sobre bullying, responsabilidade civil das escolas, né, e homofobia, eu faço essa menção exatamente porque é algo sempre praticado e autorizado pelos órgãos, né? Então, o doador de sangue, cuja orientação afetiva sexual é homossexual, não podia, né? Não era permitido. A legislação barrava, as resoluções do Ministério da Saúde barravam, exatamente porque, com certeza, né, até para mulheres, orientação afetiva homossexual. Até porque qual a condicionante aí dessa prática discriminatória que nós vemos aí, que é uma ofensa ao princípio da isonomia, né? Porque não tem fundamento algum essa discriminação, não é uma discriminação positiva, é uma discriminação negativa que é totalmente contrária ao preconizado pela Constituição Federal. Tá? Se vocês abrirem no... Exatamente. Mas é porque se fazia uma prática discriminatória tão grande e tão escancarada, associando a orientação afetiva sexual homossexual a condicionante ou a existência da patologia AIDS. Então, olha só o absurdo em você equiparar a orientação afetiva sexual de uma pessoa, trazendo para um âmbito uma patologia que pode estar associada a qualquer orientação afetiva sexual. E não só a homossexualidade. Quer dizer, não basta eu ser homossexual, eu ter a minha orientação afetiva como homossexual, que é uma afirmação verdadeira e única de que eu tenho AIDS, que eu sou portador do vírus HIV. Então, olha o tamanho da desproporção, da inconstitucionalidade dessas normativas da saúde, né? E que eram praticadas, sim. Tanto é que esse julgado, o STF demorou muito tempo. Me parece que estava parado no STF desde 2017. Deixa eu só fazer aqui. Mas era um processo que estava parado aí desde 2017. Avaliava lá os preceitos e os normativos da Anvisa, né? Em relação à doação de sangue pelo homossexual. Então, o relator, ele acompanhou, que foi o ministro Luiz Edson Fachin, ele acompanhou a maioria do colegiado,
tá? E entendeu que as normas do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, além de violar a dignidade humana, ela tratava esse grupo de pessoas de forma injustificadamente desigual, afrontando-se o direito fundamental à igualdade. Então, esse julgamento ele começou em 2017, tá? E estava parado, né? Ficou parado aí por um longo período e teve a sua decisão exatamente votada. É a ADI, tá? Ação direta de inconstitucionalidade número 5.543. Depois é até interessante que nós façamos uma observância. Ela questionava a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde e a resolução número 34 de 2014 da Anvisa. Então, considerava os homossexuais inaptos para doação de sangue num período de 12 meses a partir da última relação sexual. Olha só que absurdo, né? A DI 5.543. Eu vou colocar aqui no chat. Normas aí totalmente discriminatórias, né? E que parece tão assim, nossa, em pleno... A Constituição Federal de 88, como é possível um regulamento advindo da administração pública direta e indireta? Direta porque é o Ministério da Saúde, indireta porque vem da Anvisa, essas agências reguladoras aí, normas que contrariam. Como que a administração pública faz normas que contrariam a própria Constituição Federal? É por isso que eu falo que a administração pública, muito embora nós tenhamos lá o artigo 37, que preconiza diversos princípios e orientam todos os nossos atos administrativos dentro da administração pública, nós ainda percebemos que existem muitos atos aí que contrariam princípios da legalidade, da impessoalidade, princípios do tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, atos com desvio de finalidade, atos ineficientes. Então, assim, quando vocês se deparam, quando vocês estudam princípios constitucionais da administração pública e adentram na esfera e começam a observar os atos administrativos, vocês percebem que há uma ofensa, como esse ato aí. São normas que regulamentavam a questão da doação de sangue por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa, e que foram declarados inconstitucionais, né? O princípio da igualdade aí, o direito fundamental à pessoa humana, um direito intrínseco, né, a qualquer ser humano sendo violado, a dignidade, o fundamento da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana também sendo violado, não foi declarado inconstitucional, tá? É uma vitória para a sociedade, uma vitória para a Constituição Federal, é uma vitória aos princípios constitucionais, é uma vitória aos direitos fundamentais, tá bem? A questão do casamento, né, Dri? Ela fala a questão do casamento entre homem e mulher, né? Mas nós temos aí, muito embora não seja entre pessoas, mas o casamento ele deve ser reconhecido por inúmeros outros direitos fundamentais, né? Então deve ter uma aplicação por analogia nesse sentido, né? A Constituição Federal nos permite a realizar isso. Tranquilo? Bom, eu acho que vai finalizar a nossa aula. E eu vou encaminhar um novo link. Eu tive que dividir aí em 3, tá? Para dar, porque nós vamos com a nossa aula aí até às 9h40, né? E o Zoom, ele tem esse único defeitinho que é a questão do tempo, né? A questão do tempo, tá?
Ah, tranquilo, Vi. Tranquilo. Mas o meu áudio tá saindo legal. Faz assim, me manda um oi no meu particular, que daí eu vou mandar o link no privado para você. Pode ser? E eu vou mandar lá para o grupo, para os representantes. Tem algum dos representantes que está aqui online? Beleza, Samara. Então daí você já encaminha, tá bom? Eu vou finalizar esse aqui, tá ok? E daí vocês entram novamente, beleza? Então até daqui a pouco.